Olá, sejam bem-vindos ao quarto dia. Vamos continuar a nossa semana de Educação Espírita. Relembramos que no primeiro dia foi apresentado o PO2SJ, o Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens. No segundo dia, falámos aos mais pequeninos. No terceiro, foi a vez do primeiro ciclo. Hoje, vamos começar com o segundo ciclo, os 9+. E vamos começar com o Carlos Miguel Pereira, informático de profissão, colaborador do Centro Espírita Caridade por Amor no Porto e da ADEP. Vem falar-nos sobre tecnologias, o ponto de equilíbrio. A internet traz-nos muitas facilidades e vantagens, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades para cometermos erros, colocando em risco os valores pelos quais queremos ver as nossas crianças orientadas. Vejamos o que nos diz um técnico desta área. Olá. Então hoje vou falar sobre tecnologia. Desculpe a interrupção, mas falto agradecer o convite para participar nesta Semana da Educação Espírita e dar os parabéns à FEP e aos responsáveis por esta excelente iniciativa. Força. Fazemos aqui uma reflexão sobre o uso dessa tecnologia, como é que podemos equilibrar esse uso, utilização de uma forma saudável. E por vezes quando começamos a fazer essa reflexão do uso das tecnologias modernas, da internet, das redes sociais, há sempre alguém que prefere levar a discussão para o simplismo de se elas são boas ou se são más. Não é a melhor forma de abordar esta questão, porque na verdade as tecnologias elas potenciam o melhor do ser humano, oferecem a oportunidade dele poder levar os seus talentos para outro nível. Reparem que elas simplificam tarefas fastidiosas, tornam mais acessível, mais globalizado, mais democrático o acesso à comunicação, aos transportes, à saúde, à investigação científica, ao conhecimento, à cultura, até à diversão. Por isso não pode deixar de ser fantástica esta capacidade que as tecnologias oferecem ao homem. O problema é que a história não acaba aqui. Se estas tecnologias elas potenciam o melhor que o ser humano pode fazer e pode criar, elas também potenciam o pior que nós podemos ser. Elas tornam mais visíveis alguns dos nossos maiores vícios. A preguiça, a inveja, a cosquice, a maledicência, o fanatismo. E isto é de alguma forma problemático e merecedor de reflexão, porque vários estudos indicam que o tempo que nós passamos ligados ao mundo online, que estamos presos ao telemóvel, que investimos nas redes sociais ou navegar na internet, tem aumentado sucessivamente nos últimos anos. Ou seja, estas tecnologias elas fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte da vida dos nossos filhos e elas são tão aliciantes e tão sedutoras que nós temos dificuldade em nos desligar delas. Torna-se difícil desligar, quase um vício. Então é importante percebermos que as consequências do uso da tecnologia, a forma como usamos a tecnologia, vai andar sempre, mas sempre em paralelo com o progresso individual e coletivo das nossas sociedades e dos espíritos que habitam essas sociedades. Mas para entendermos também para sermos mais rigorosos nesta discussão, é importante também entender que ao lidarmos com tecnologias tão absorventes, tão invasoras das nossas vidas, como a internet, as redes sociais, os telemóveis, elas acabam por nos modificar como indivíduos e sociedade. Elas acabam por influenciar de alguma forma a maneira como nós vemos, como pensamos o mundo, como interagimos uns com os outros, como interagimos com a sociedade à nossa volta, como estamos em sociedade. E eu penso que ter consciência deste ponto é importante
Aliás, eu acho que é indispensável para nos ajudar a proteger de alguns dos problemas que este uso possa nos colocar e também nos possa colocar aos nossos filhos. O mais famoso filósofo da antiguidade, Sócrates, ele não deixou nada escrito, porque ele defendia que a escrita ia modificar o ser humano. Dizia ele que a transmissão oral do conhecimento iria diminuir e com isso iria afetar o papel da memória como agente do conhecimento, da reflexão em profundidade, como agente de criatividade. E segundo ele, isso iria fazer do ser humano alguém muito mais superficial na forma de pensar o mundo, pensar a vida e descobrir a verdade. Sócrates estava errado e estava certo ao mesmo tempo. Ele estava errado porque a gente sabe o que a escrita proporcionou, não é? Sem a escrita não era possível levar a procura do conhecimento, da verdade, para o nível seguinte, não é? Globalizar esse acesso ao conhecimento e à descoberta que então a internet fez explodir completamente. Mas ele também estava certo num ponto, é que o ser humano iria sofrer uma transformação em si, na forma de pensar, com a escrita, não é? E sofreu, não é? E eu acho que a internet, não é, acabou por tornar isso muito mais evidente. O mundo online, vejam apenas aqui este pequeno ponto, não é? O mundo online incentiva a mais distração, não é? Nós temos uma necessidade de maiores estímulos quando estamos online, estímulos visuais, não é? E a permanência sistemática com este estímulo, expostos a este tipo de estímulos, começa a levar-nos para uma maior dificuldade de concentração, quando precisamos nos concentrar, não é? Num único ponto, não é? Acaba por nos levar para uma maior impaciência, não é? Deterioração do pensamento linear. Não é? Aquela leitura calma, focada, atenta, é hoje muito mais difícil de alcançar. Não é? Aquela leitura, não é, em que mergulhávamos no livro e parecia que tudo à volta desaparecia, é cada vez mais difícil de conseguir. Não é? Ou seja, há aqui uma mudança que está-se a produzir. Não é? Eu sinto isso. Não é? Sinto que quando estou a ler algo com maior substância, em que preciso mais de atenção, eu preciso fazer um esforço maior de atenção. Sinto que tenho menos paciência para a leitura em profundidade, mesmo em livros. Preciso de um esforço maior para conseguir ler com mais concentração. Então nós precisamos ter cuidado, para não, sobretudo, como exige maior esforço de atenção, para não nos deixarmos levar pela superficialidade das informações que possam existir na internet. A internet tem informações muito profundas também, não é? Mas é preciso que nós possamos mergulhar nesse conhecimento mais profundo, não é? Porque se nós lermos apenas o cabeçalho de uma notícia, não vamos conseguir conhecer exatamente os detalhes dessa notícia. Não podemos conhecer nada apenas pelo post no Facebook ou por algum post que alguém colocou no Twitter, não é? A internet é um oceano infindável, imenso de dados e informação. Mas como alguém dizia, dados não são informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. É preciso que haja uma organização dos dados para nós lhe podermos chamar informação. É preciso saber relacionar esses dados, né, para essa informação, para chamarmos isso de conhecimento. Né? E é preciso que eu aplique o conhecimento, né? Que eu integre esse conhecimento em mim e na minha vida, para que eu possa chamar isso de sabedoria. E para isto é preciso o quê? É preciso tempo. É preciso tempo e é preciso maturação. Algo que infelizmente vai escasseando. Nós andamos constantemente cheios de pressa, a correr de um lado para o outro, e quando paramos por algum motivo, ou porque precisamos mesmo de parar, somos atirados para uma sala de espera, qual é a primeira coisa que fazemos? Vamos ao bolso e tiramos o telemóvel. Não interessa o que vamos ver, interessa estar ali a procurar alguma coisa, não é? Aquela doçura de saborear o momento, de não fazer nada, não é? De treinarmos aquilo que os italianos chamavam de dolce far niente. Temos cada vez menos.
E isto também acontece com os nossos filhos, na forma como lidamos com os nossos filhos. Às vezes estamos constantemente preocupados por eles não estarem a fazer nada. Empanturramos-los de atividades, não os deixamos aborrecerem-se. Se têm de fazer uma viagem de carro de meia hora, eis que entra o YouTube do telemóvel em ação, para que eles não se aborreçam. O aborrecimento é crucial. É crucial para estimular a nossa mente a criar, a ser criativa, a inventar. E quando eles às vezes não têm nada para fazer e andam por ali começar a preparar as asneiras que eles costumam fazer, começamos logo a dizer: já estás a inventar o que há de fazer. É bom, é isso, é ótimo. Então é preciso que a mente se esvazie para que ela tenha espaço para criar. E isto também levanta questões relacionadas com a espiritualidade, porque a espiritualidade é um trabalho íntimo, é um trabalho que requer paciência, é um trabalho que requer silêncio mental, é um trabalho que requer introspecção. E nós podemos recolher dados, podemos recolher informações de um vídeo, de uma conferência, de um site, podemos. Mas só através da introspecção, da reflexão íntima, é que nós podemos integrá-lo na nossa vida, podemos juntá-lo com os outros dados que já fomos colecionando, com a informação que fomos colecionando, e relacioná-los para produzirmos conhecimento, para produzirmos sabedoria. É que se não fizermos isso, se ficarmos apenas na superficialidade das informações, será apenas mais uma informação que entra por um lado e sai pelo outro. Há outro tema relacionado com a tecnologia, que eu acho que a tecnologia, sobretudo as redes sociais, tem potenciado, que é o fanatismo. Hoje, de uma forma muito mais visível, esse fanatismo, em muitas sociedades, na nossa também a começar a ser também mais visível, mas quase uma dicotomia, uma divisão entre dois polos, polos completamente opostos e que não conseguem comunicar de maneira nenhuma. O fanatismo leva-nos numa direção oposta à verdade. Faz-nos acreditar naquilo que nos convém. Ele reforça os nossos preconceitos, mergulha-nos cada vez mais na ignorância. O fanatismo é um estado de devoção cega por algo que vai rejeitar à partida tudo o que possa questionar aquilo que ele já pensa sobre aquele assunto. Quais são as consequências disso? Agressividade, preconceito, ódio, tribalismo. As redes sociais, elas são fantásticas na possibilidade de colocar as pessoas em contacto umas com as outras, mas elas também estão ao serviço do fanatismo. E por isso, quando nós aceitamos que nos vendam a ideia de que somos nós contra eles, nós estamos a atender para o fanatismo. Quando aceitamos que nos limitem a nossa capacidade de questionar e ter pensamento crítico, estamos a atender para o fanatismo. Quando aceitamos que nos limitem a ter uma visão mais abrangente dos problemas, estamos a atender para o fanatismo. Quando aceitamos que nos limitem na capacidade de reconhecer que existem problemas, e reflexões que são muito mais completos ou muito mais complexos do que aquela dicotomia do preto ou branco, certo ou errado, nós estamos a tender para o fanatismo. Quem está demasiado seguro da sua certeza, que não consiga tolerar a existência de uma ideia diferente, tende para o fanatismo. Repare, e em termos de espiritualidade, temos cristão. Como é que nós podemos nos colocar no lugar do outro se nem toleramos ouvir-lhe os argumentos e as ideias? O título deste vídeo, para concluirmos, que fala sobre o equilíbrio na utilização das tecnologias, na verdade, esse título reserva em si o segredo para uma relação saudável, não apenas com a tecnologia, mas com tudo aquilo que existe na nossa vida. Há uma lenda budista que conta que Buda estava a realizar um rigoroso jejum, e era tão rigoroso que ele desmaiou de fome. E ele então voltou à consciência quando uma camponesa lhe começou a dar à boca uma tigela de papas de aveia. E nesse momento ele percebeu, decidiu que o controle excessivo é tão nocivo
como a libertinagem, não é? E então, a partir daquele momento, ele decidiu que ia seguir sempre o caminho intermediário entre ambos, que chamou-lhe então o caminho do meio. E esse caminho do meio não está escrito em lado nenhum. Não há um site da internet que vos diga, não há nenhum especialista que vos diga qual ele é, nem há um artista aqui num vídeo que vos vai dizer o que é que vocês têm que fazer e o que é melhor para os vossos filhos. A mensagem mais importante é que a tecnologia, qualquer que ela seja, ela amplia as nossas possibilidades, amplia as nossas escolhas e potencialidades e torna também mais visível os nossos vícios. E por isso, cada inovação, cada invenção, cada descoberta, em cada descoberta, o homem tem uma nova forma de se expressar, de obter a excelência, de colocar em ação os talentos que lhe são inerentes, uma nova oportunidade de crescimento e transcendência pessoal, coletiva, também espiritual, mas também pode ser uma catarse das suas imperfeições, dos seus vícios de caráter. E por isso o nosso trabalho como seres humanos nesta era tecnológica passa sobretudo por celebrar as inovações que sirvam à humanidade, usando as tecnologias para ampliar o nosso poder de escolha, para ampliar o nosso poder de crescimento, de desenvolvimento da empatia, da solidariedade, da sensibilidade, em detrimento de tudo aquilo que possa atrofiar o nosso poder de escolha, que possa potenciar o egoísmo, a vaidade, a inveja, a indiferença e a divisão. E para isso precisamos saber estar atentos e tomar as nossas decisões. Porque dizem que o mundo é virtual. E pode ser. Mas os pensamentos, os sentimentos, as emoções são reais. São muito reais. Ok? Um abraço. De seguida, Jorge Gomes, jornalista apaixonado pela natureza, fala-nos da importância da natureza na educação. De seguida, apresenta-nos mais um livro extraordinário, Quando o Discípulo Está Pronto. Para falarmos brevemente em poucos minutos sobre este assunto, creio que a forma mais interessante de o fazer será relacionar a história da Terra, falar um pouquinho de sustentabilidade, falar nos bens vitais de que beneficiamos sem dar por isso quase, e como olhar para a natureza. E se começarmos pela história da Terra, nós percebemos que temos que pensar não tanto em décadas, em séculos ou mesmo em milénios, mas em muitos milhões de anos, não é? E nesse panorama de milhões de anos nós percebemos que a Terra não teve sempre a configuração atual dos continentes separados, como a África, como a Europa, as Américas, a Ásia, etc., não é? No início, a dado momento, tínhamos o que os cientistas chamam a Pangeia, que era um continente único, um grande continente único rodeado pelos oceanos. A dada altura, com as correntes de convecção do manto no globo terrestre, acabaram por, e continuam atualmente, muito lentamente, a afastar-se e derivaram nos continentes que conhecemos hoje. Sismos de uma intensidade enorme, vulcanismo, impactos de grandes meteoritos vindos do espaço, nós nem imaginamos. Mas se nós nos referirmos a Allan Kardec, a dado momento na Gênese, precisamente no capítulo 7, quando ele fala dos períodos geológicos, nós lemos assim quando ele escreveu isto em meados do século XIX. Passo a citar. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra, desde a sua origem, mudaram-lhe as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram com que desaparecessem gerações inteiras de seres vivos. No fundo,
Hoje temos muitos mais dados trazidos pela paleontologia, pela ciência, e compreende-se que há cerca de 550 milhões de anos houve uma grande explosão na diversidade da vida. É a época do Câmbrico. Depois há outras épocas, há 500 milhões de anos, falam eles do Ordovícico. É uma época de ouro para as trilobites, organismos crustáceos extintos que surgiram e se extinguiram muito antes de surgirem os dinossauros, que aparecem apenas mais à frente no Triásico, portanto, há apenas entre 200 e 250 milhões de anos, muito mais próximos da nossa era. O Triásico, depois o Jurássico e o Cretáceo, a altura em que se extinguem massivamente. O ser humano, os hominídeos antes do ser humano, eram espécies que nem sequer existiam. Isto dá-nos uma ideia de que nós somos, como espécie, algo muito recente mesmo na história da Terra. Deixando as centenas de milhões de anos, passando ao terciário há 65 milhões de anos, surgem as primeiras espécies de elefantes. Há apenas 3 milhões de anos surge o Australopithecus a anteceder os hominídeos. Nesta altura o clima é outro e há elefantes na Grã-Bretanha. Há apenas 2 milhões de anos, estamos no Quaternário, surgem os primeiros antropóides. E há 1 milhão de anos apenas, há fósseis de um hominídeo mais próximo da nossa espécie, que é o Homo erectus. Consta que o Homo erectus já manipulava o fogo. A nossa espécie, Homo sapiens, para não falar dos outros hominídeos que nos foram contemporâneos e se extinguiram, surge há cerca de meio milhão de anos, dizem os cientistas. A escrita, que é algo muito importante na história da humanidade, terá surgido há cerca de 7, 8 mil anos. Nesta sequência da história da Terra, em 2016, há apenas 4 anos, a esta data, houve um encontro de geólogos, de cientistas, numa convenção internacional, em que eles debateram o fim do Holoceno, a época em que nós aparecemos, digamos assim, a nossa espécie, e o início do chamado Antropoceno. O que é o Antropoceno? É um período novo na história da Terra em que o ser humano se substitui em grande parte às modificações causadas pelas leis da natureza. Sobretudo natureza ecológica, entenda-se. A humanidade alterou de tal forma a Terra nos últimos anos, substituindo em parte a natureza como força dominante. A quantidade de carbono na atmosfera mudou, provocou aumento de temperatura, o degelo de glaciares, das calotas polares, o aumento do nível do mar. Isso quer dizer o quê? Que estamos numa época nova em que o consumo de recursos naturais feitos pela humanidade pode colocar em perigo a própria espécie humana, que é das mais frágeis que existe na natureza. Quando nós vemos espécies a extinguir-se nos habitats naturais um pouco por todo o mundo, algumas até sem terem sido descritas para a ciência, nós percebemos que são pontos de uma teia à qual nós pertencemos em termos de interdependência, que pode estar a perder capacidades de sobrevivência. Então, nós percebemos assim que a natureza não é só um bem estético que no século XVIII se pintava pela beleza das paisagens na arte, não é? É muito mais do que um bem estético. É fonte insubstituível de qualidade de vida. A Terra não precisa, como nós vimos na sua história, do ser humano, do Homo sapiens, para funcionar. Mas o ser humano precisa de uma terra bem conservada para viver melhor. Alimentos, vestuário, mobília, petróleo, etc. Tudo o que se relaciona com a nossa sobrevivência vem da natureza. Aquilo que usamos, como costuma dizer um palestrante notável, o André Prigueiro,
André Trigueiro, tudo aquilo que nós consumimos são pedacinhos do planeta, é um bem que não é inesgotável, pelo contrário, não é? E daí que se fala em desenvolvimento sustentável. Então essa sustentabilidade tem muito a ver com os apelos do consumismo. O consumismo é algo que é feito em grande parte pela necessidade das empresas de faturarem, de criarem lucros, que excedem ou estimulam as pessoas a comprar, a consumir mais coisas do que aquelas que realmente necessitam. E o que seja um lápis, uns óculos, os objetos que nós usamos no dia a dia, todos eles têm custos ecológicos, consomem recursos naturais. A maior parte deles não são renováveis. Então, é importante que nós tenhamos uma atitude individual e coletiva que respeite esses recursos para que eles não sejam insustentáveis, não é? É importante que nós saibamos reutilizar coisas para reduzir o nosso consumo, que nós respeitemos as regras da reciclagem e, sobretudo, que entendamos a natureza não como matos para arder, mas como sistemas naturais, máquinas naturais que nos dão bens preciosos para a nossa sobrevivência. Nós, se calhar, hoje ainda não pensamos nisso, eu próprio confesso, mas eu estou a respirar oxigênio a toda a hora, não é? E como é um bem abundante, eu nem me lembro disso. Acho que não vale nada, mas vale muito. Se eu retiver a respiração durante 1 minuto, eu vou ver o que é bom, como sofro se não respirar oxigênio, não é? E de onde vem esse oxigênio? Não é? Não cai do céu, dos cometas, dos planetas. Ele é feito neste sistema fechado, nesta nave espacial que é a Terra, que rola entre constelações, não é? Que nos leva junto. E é feito em grande parte, dizem os cientistas, pelo plâncton vegetal, algas diminutas, pequeninas, que vogam, que boiam na superfície dos oceanos um pouco por toda a Terra. Grande parte, a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem desses seres anónimos, vivos, que vivem nos oceanos. A água potável que nós consumimos, ela, antes de chegar ao tratamento das empresas que nos fornecem a água, foram muitas vezes retidas e purificadas por bosques nativos em altitude, por torfeiras, por cervonais, por carvalhais, onde a água bate nas copas, é absorvida como numa esponja e depois é solta gradativamente ao longo do ano pelas fontes por gravidade até chegar ao mar. Então, a própria terra fértil da agricultura, que nos dá tantos bens alimentares indispensáveis, não surgiu assim do nada. É o solo criado, aqui na região, por exemplo, do Douro, do Porto propriamente, é o solo criado pelos bosques nativos de carvalhal. As folhas caem, os micro-organismos, os fungos libertam os nutrientes e o solo vai-se criando graças a essa máquina natural que é o bosque, tão consumido e tão degradado pelo ser humano à exaustão. Essas terras são uma herança da natureza que nós também temos que manter e respeitar. Então vemos que há ecossistemas naturais que nos receberam quando a nossa espécie surgiu e dos quais nós beneficiamos de forma indispensável e que são regulados por leis da natureza. O ser humano não está acima da natureza de maneira nenhuma. É um elemento entre outros. E se comprometer o próprio planeta, o planeta descarta-o. Já aconteceu noutras alturas da história da Terra, não é? Então, há outros factos interessantes. Lêem-se notícias um pouco por toda a parte. Várias universidades em várias partes do mundo fizeram estudos em que associam parques arborizados, bosques, pessoas que vivem perto desses espaços verdes ou que os visitam regularmente, revelam ter uma tendência nítida para ter menos doenças mentais e melhor saúde orgânica. Inclusivamente um dos estudos que eu li dizia que a criminalidade era reduzida.
graças à influência desses bosques, desses parques de árvores, não é? E é claro que há razões evolutivas. Nós evoluímos como espécie, não é? No caso do espiritismo, vida após vida, nestes ambientes, na periferia dos bosques, não é? E a natureza está de tal forma ligada a nós, que é como se fosse a nossa mãe, o nosso cenário, o nosso habitat. Daí que nós nos sintamos bem com isso. Então temos duas realidades, por um lado, a material e a espiritual. Na realidade material, que é aquela que os nossos 5 sentidos determinam, não é? Vemos a Terra como a tal nave espacial que se desloca entre as estrelas, não é? E que atrai a si recursos sem os quais a vida material não seria viável. E nesse sistema há muitas inter-relações, muitas interdependências. A vida evoluiu ao longo de milhões de anos a contar com a estabilidade de máquinas naturais, como o ciclo da água, como o ciclo dos nutrientes, o ciclo do carbono. E não é bom nós estragarmos esse sistema. Do ponto de vista espiritual, vemos o planeta como a escola e o hospital pelos quais passamos na dimensão material múltiplas vezes. Uma vida terrena é valiosíssima, é como ganhar uma bolsa de estudo. Vamos, às vezes, para outro país. Quando a bolsa de estudo, oxalá com aproveitamento, termine, nós regressamos a casa. Cumprida a nossa tarefa, o nosso percurso, a nossa aprendizagem, regressamos à pátria espiritual. É bom que o planeta não fique pior depois da nossa passagem, não é? Então a grande lição que nós estamos aqui a aprender é aprender a pensar, aprender a amar. Nesse vasto processo evolutivo, as lições vão se fixando em camadas, em aulas teóricas e práticas, como ganhos sucessivos de sabedoria. Nesse processo, estamos a aprender a interagir de forma construtiva com as leis naturais. Então, ao olhar a natureza, nós temos que aprender essa questão de respeitar os recursos, reutilizar, reciclar. Dentro do possível, percorrer trilhos de natureza nas férias, ao fim de semana, quando tivermos tempo livre para isso. Andar a pé faz muito bem. Diz-se até que os grandes pensadores tiveram grandes ideias quando estavam a andar a pé, a percorrer um trilho. Criar esse hábito de frequentar espaços verdes. Eles são importantes até psicologicamente para nós. Participar no cultivo de uma horta, qualquer coisa assim que nos ligue a esses ritmos da natureza que são de facto encantadores. E, por falar em encantamento, nós temos mesmo que começar a observar por onde vamos, aquelas coisas em que às vezes não reparamos, não é? Sobretudo a partir do fim do inverno, início da primavera, até mesmo no verão, num caminho qualquer em que a gente vá, de repente aparecem uma mão cheia de flores silvestres na borda do caminho. Se nós olharmos para aquilo com olhos de ver, nós vemos que aquilo é um privilégio vivermos num planeta que consegue mostrar-nos toda aquela matemática, toda aquela beleza intrínseca da natureza do ponto de vista macro, não é? Mas também, se nós fôssemos ao nível microscópico, nós víamos a perfeição com que tudo aquilo foi construído, com que aquilo tudo funciona ao longo desta evolução de milhões de anos, não é? De aperfeiçoamento. Então, se nós focarmos estes aspectos e aprendermos a sensibilizar-nos com isso, nós melhoramos também a nossa capacidade vibratória, a nossa capacidade afetiva. Isso ajuda-nos também a cuidar da nossa psicosfera pessoal, elevando a nossa capacidade de ter bons sentimentos e de os vivenciar. Foi pedido também que recomendássemos alguns livros brevemente, pois eu começava por recomendar de Allan Kardec o Livro dos Espíritos. No livro 3º do Livro dos Espíritos nós encontramos as leis morais, e uma delas, a Lei de Conservação, fala-nos designadamente sobre a questão da conservação dos recursos naturais,
da nossa atitude perante a Terra. Nós encontramos um livro relativamente recente de um jornalista especializado em ecologia e ambiente, André Trigueiro, do Rio de Janeiro, que a Federação Espírita Portuguesa também vende na sua loja online, que se intitula Espiritismo e Ecologia. É um livro excelente, profundamente atualizado, que foi uma excelente surpresa encontrá-lo no movimento espírita. E sugeria apenas porque explica de forma mais simples e mais acessível, se calhar mais clara, algumas questões que focamos nestes breves minutos. Recomendava também na loja da Federação Espírita Portuguesa online o livro Reflexões sobre a Evolução das Espécies à Luz do Espiritismo. O assunto é apaixonante, é inesgotável, eu continuo a aprender com ele todos os dias. Espero que isso seja algo que seja transversal a todos nós, para colhermos muita alegria dentro desta escola fantástica em que todos estamos a aprender. Júlio é um adolescente dos nossos dias. Por isso, revela esta forte tendência, sente-se arrastado para uma vida artificial em déficit de interação. Entre o convívio com os amigos na escola e em casa, absorvido longo tempo por videojogos, ele não se apercebe que a vida lhe está a passar ao lado. Predomina o vórtice de animação audiovisual eletrónica. Atentos, os pais criam regras de equilíbrio e fazem isso muito bem. Ao invés de criarem uma imposição unilateral sem grandes explicações, cativam o pequeno Júlio para alternativas positivas. Uma delas consiste em planear uma sessão de mergulho numa área marinha pouco deteriorada pela atividade humana. Acompanhado pelo pai e pelo instrutor, ao mergulhar, durante esses minutos, vê o mundo aquático, cheio de cor, de vida, de ritmos característicos. São peixes de diversos tamanhos e formas que passam por ele num cenário peculiar, vestido de plantas que dançam ao sabor da corrente. Entre a narrativa que descreve a ação dos personagens, Manuela Vieira insere diálogos orientadores. Desses diálogos destaca-se uma sugestão: banhar de luz a inteligência. Banhar de luz. É verdade, por muito grande que seja o destaque que alguém atinja pela inteligência, importante mesmo é, de facto, saber iluminá-la com a componente afetiva orientada na atmosfera do amor incondicional que Jesus de Nazaré exemplificou. Tratando-se de um livro vinculado à educação espírita dedicada à criança e ao jovem, há citações adequadas de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem como do Livro dos Espíritos, ambos da autoria de Allan Kardec. A obra intitulada Quando o Discípulo Está Pronto, de Manuela Vieira, faz parte da coleção Estudando o Espiritismo e tem por referência idades a partir dos 12 anos. É o livro número 11 e está referenciado no Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens para o 3º ciclo. Subordinado ao tema Progresso, o mote Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, sugere, como diz a autora, que esse mestre são todos os desafios da vida que nos fazem mudar de rumo, mudar a forma de estar e, sobretudo, nos fazem sair da nossa zona de conforto para crescermos. No final, o livro aponta os objetivos específicos a atingir, mas, antes disso, inclui dicas sobre meditação e relaxamento com visualização criativa,
bem como um glossário que explica o significado de algumas palavras menos habituais na linguagem dos adolescentes. Nada melhor do que o que se lê na contracapa do livro para terminar. São histórias de vida que nos fazem pensar e ajudam a crescer. Um convite ao autoconhecimento. As temáticas apresentadas à luz do Espiritismo, desenvolvidas em cada história, são Deus, alma, corpo, instinto, consciência, dor, morte, perdão, oração, caridade, progresso e amor. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Fica assim esta sugestão: quando o discípulo está pronto. Boas leituras. Hoje, estes dois companheiros da Invicta trazem-nos temas muito pertinentes. Fiquem atentos, deixem os vossos comentários e, caso tenham questões, podem colocá-las. Como sabem, as mesmas serão respondidas no direto de dia 8 ou através de outros meios, mediante o seu teor. Relembramos que para participarem no direto dia 8 de novembro têm que se inscrever. Amanhã estamos de volta com mais novidades. Fiquem connosco.